Eu sou a professora Karina e hoje nós iremos conversar a respeito da hierarquia das normas constitucionais. Lembrando que o projeto Pílulas de Direito Constitucional tem a finalidade de apresentar o direito constitucional de maneira simples, de maneira prática, em pequenas dosagens semanais. Para isso, pessoal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Professora Karina, e curta a nossa página no Facebook. Assim, vocês terão a aula, videoaula, em pequenas dosagens e também farão os exercícios que estão disponíveis lá na nossa página do Facebook. A hierarquia das normas constitucionais, ela é fundamental para interpretar o nosso sistema jurídico em caso de antinomia, em caso de conflito normativo. Então, lembrando que a concepção jurídica do direito constitucional vem lá de Hans Kelsen, onde ele cria uma norma hipotética fundamental, e com base nessa norma fundamental é que todas as outras estão submetidas, estão sujeitas, são hierarquicamente inferiores, portanto. Então, lembrando que o ápice do nosso sistema normativo, então o topo da nossa pirâmide, fica essa norma fundamental e nós, interpretamos que essa norma fundamental é a Constituição Federal. A Constituição Federal a gente também chama de poder constituinte originário ou de primeiro grau, isso mesmo, poder constituinte originário ou de primeiro grau. Lembrando que as alterações da Constituição, elas fazem parte, elas decorrem do poder constituinte derivado reformador. Então, o poder constituinte, derivado reformador, ele vai ser de duas formas. Ou ele vai ser da reforma da Constituição, e aí a gente vai ter as emendas constitucionais, ou ele vai ser revisional, ou ele vai ser a revisão da Constituição originária. Bom, no ápice do nosso sistema normativo, portanto, a gente vai ter a Constituição e as emendas constitucionais. Lembrando que após a reforma, a emenda constitucional número 45 de 2004, a gente vai ter no ápice também os tratados internacionais de direitos humanos que tiverem a votação qualificada, aquela votação prevista do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, 3/5 em 2 turnos. Olha, vamos lembrar, 3/5 em 2 turnos. Abaixo da Constituição Federal e das emendas constitucionais, dos tratados de direitos humanos, de 3/5 em 2 turnos, a gente vai ter as chamadas normas supralegais. E o que é que são as normas supralegais? É uma criação interpretativa do Supremo Tribunal Federal por força de processos que subiram, até o Supremo, e o Supremo, como guardião da Constituição, ele teve então que interpretar essa hierarquia das normas. Então, a gente vai ter as normas supralegais, que são os tratados internacionais de direitos humanos que não tiveram o quórum qualificado previsto do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, abaixo da Constituição e das emendas e dos tratados de direitos humanos com quórum qualificado, a gente fica com as normas supralegais, legal? Então, são os tratados internacionais de direitos humanos sem o quórum qualificado, portanto. Pessoal, abaixo das normas supralegais, a gente vai ter, então, as leis. Que tipo de lei? Lei complementar, lei ordinária. As leis ordinárias são as leis comuns, Eu costumo dizer que são as leis arroz com feijão, as leis ordinatórias, leis comuns. A gente tem as leis delegadas, e aí a gente tem uma figura jurídica meio diferentona, que é a medida provisória. A medida provisória, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, diz que em caso de relevância e urgência, então quer dizer, em caso de relevância e urgência, poderá o presidente da República editar a medida provisória com força de lei. Então, o presidente da República, o executivo, ele edita a medida provisória e daí ele encaminha essa medida provisória para o Congresso Nacional. Qual é o prazo? O prazo, 60 dias. 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. 60, uma vez mais 60, por igual período. E daí a gente também tem um outro prazo interessante de se guardar, que é o regime de urgência. Em 45 dias, se o Congresso Nacional não analisar, em cada casa vai ser colocado, vai ser sobrestadas as outras matérias, as outras matérias que estão ali na pauta,
para que, então, a medida provisória seja analisada. Então, a gente vai ter aí, primeiro, Constituição, né, no ápice do sistema normativo, emendas constitucionais, tratados de direitos humanos com quórum qualificado, abaixo as normas supralegais, daí a gente vai ter os tratados de direitos humanos que não tem o quórum qualificado, abaixo a gente vem as leis e vem outros tratados internacionais que não sejam de direitos humanos, né? E aí a gente vai ter as leis, sejam elas complementares, delegadas, ordinárias, e a gente vai ter a figura jurídica da medida provisória. Abaixo das leis, nós teremos o que nós chamamos de normas secundárias, né? Até o pessoal brinca, fala porcaria para portaria, esse tipo de coisa, né? Bom, vamos lá. Então, as normas secundárias, por que secundárias? Porque essas normas, elas dependem da lei, elas devem execução à lei, elas devem fidelização à lei. Então, a gente tem um grande problema quando é expedido, por exemplo, um decreto, quando é expedida uma portaria, uma instrução normativa, e essas normas não estão em consonância com as leis e, por consequência, elas não estão em consonância com a Constituição Federal, tá? Então, essa hierarquia, em caso de conflito, em caso de antinomia, o que a gente observa? Então eu tenho que olhar a norma hierarquicamente superior e, portanto, acima dos decretos, instruções normativas, portarias, etc., a gente vai ter, então, as leis e, acima, a Constituição, como já foi delineado, como já foi falado. Um outro assunto importante que a gente também não pode deixar de abordar é a respeito do bloco de constitucionalidade. O que significa o bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade ele significa que, como a gente falou sobre a hierarquia das normas constitucionais, e a gente disse que no ápice da pirâmide a gente tem a Constituição, as emendas, os tratados internacionais de direitos humanos com quórum qualificado. Ora, a partir do momento que começam a surgir esses tratados com quórum qualificado, começam a surgir normas constitucionais, a gente não tem todos esses textos previstos num único documento, já começa a mudar um pouquinho aquele perfil, né, inicial do nosso sistema do civil law, ou nosso sistema de Constituição escrita, porque além da nossa Constituição, a gente começa a ter vários, né, na mesma órbita, vamos dizer assim, várias normas que também são constitucionais. Então, vale lembrar de um tratado que tem modificado a nossa legislação de uma forma bem expressiva, que é a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos que conseguiu, né, que teve o quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos. Por que ele teve, os outros tratados não tiveram? Porque ele foi o primeiro tratado internacional que foi ratificado, que foi confirmado, que foi referendado pelo Congresso Nacional, depois, né, dessa mudança significativa, dessa reforma do Poder Judiciário, que foi a emenda 45. Então, a gente tem, então, um tratado de direitos humanos com esse quórum qualificado, a gente vai chamar isso de bloco de constitucionalidade, quando nós temos normas jurídicas que, embora não estejam na Constituição Federal, elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma hierarquia, elas têm, portanto, elas também devem ser chamadas de normas constitucionais. Então, bloco de constitucionalidade é isso. É um assunto importante, é um assunto que é interessante, que a gente faça exercício, que a gente explore melhor nas provas, nas questões, porque é um assunto do momento, né, um assunto bem atual. E lembrando também que o artigo 5º da Constituição, parágrafo 2º, diz que a Constituição, né, que ela não vai, que os tratados, que os direitos e garantias fundamentais previstos nessa Constituição, eles também serão regidos pelos tratados internacionais outros. Então, eles também serão regidos por outros tratados de direito internacional. Pessoal, por hoje, então, é só. E daí é interessante que a gente faça os exercícios fixação, para a gente fixar conteúdo e também aprofundar um pouco mais a respeito da hierarquia das normas constitucionais, ok? Acesse a nossa página no Facebook, Professora Karina Serve, acesse o nosso vídeo no YouTube. E daí com isso vocês vão ter a complementação dos estudos, que é a parte dos exercícios, que é fundamental, que é super importante para que a gente possa aí consolidar o conhecimento, apreender o conhecimento jurídico. Até a nossa próxima pílula. Até lá!